Hoje nós estamos começando uma nova série de pregações, uma série no livro de Esther. Nós costumamos pregar assim, de maneira sequenciada e expositiva, e o título maior dessa série é Exilados, mas de maneira especial, hoje nós vamos meditar no capítulo 1 de Esther, por isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí no capítulo 1 de Esther, com o título Esquecidos, ou Os Esquecidos, ou aqueles que aparentemente foram abandonados pelo Senhor. Quero ler então a palavra de Deus lá no livro de Esther, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, diz o seguinte: Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino, o esplendor da glória da sua majestade. Terminados esses dias no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações de branco a azul, presas como uma corda de linho branco, tecido vermelho ligado com anéis de prata em colunas de mármore, tinha assentos de ouro e prata num piso de mosaico de porfírio, mármore e madrepela, e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber conforme desejasse, pois o rei tinha instruído todos os mordomos do palácio a servirem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Então vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, que nos conduz em entendimento, que nos desafia. Pai, nós queremos clamar ao Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa hora, de maneira poderosa e especial, ó Pai, que seja o Espírito Santo do Senhor ministrando a cada coração, ó Pai, que ouvir essa reflexão aqui, ó Pai, que seja a Tua verdade vindo de encontro com o nosso coração, nos desafiando, nos transformando, para que vivamos para a glória do Senhor, ó Pai. Eu te peço que o Senhor me use como Teu instrumento, pela misericórdia e pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Esther é um livro muito interessante. Eu quero olhar com você aí o contexto dele. Ele foi um dos últimos livros escritos do Antigo Testamento, apesar de, quando a gente vai ver na ordem lá, ele não está bem no finzinho do Antigo, mas em termos cronológicos ele é um dos últimos livros. Ele está em um período muito interessante, porque Israel era um povo, Israel dividiu o seu reino, reino do norte e reino do sul, veio a Babilônia, invadiu os reinos. Você vai lembrar que em Lamentações, a gente meditou há pouco tempo agora, o rei babilônico veio, invadiu, venceu, levou cativo o povo de Israel para a Babilônia. Alguns ficaram, como foi o caso de Jeremias, quando escreveu as Lamentações, mas a maioria foi levado cativo, escravizado. E o que aconteceu lá é que eles ficaram ali por 70 anos. Nesse período, a Babilônia foi vencida por outro império, que é o Império Medo-Persa. Então o Império Medo-Persa venceu a Babilônia e subjugou todos os povos que estavam debaixo ou submissos à Babilônia. E o que aconteceu foi que Israel, depois de 70 anos, foi libertado, pelo menos parcialmente, parte do povo voltou para Jerusalém para reconstruir a cidade, ou reconstruir as casas. Mas o povo ainda não tinha voltado por inteiro e por completo. Então nós estamos falando aqui de um período entre a primeira leva de israelitas que voltam para a sua cidade natal e outros que haviam permanecido ainda, no caso aqui na Pérsia, para poder voltar no segundo momento, né? O que nós vamos ver aqui no livro de Esther, por exemplo. Tá bom? Então nós estamos nesse período da história aí, mais ou menos isso. Você está vendo aí um mapinha onde o tamanho do Império Medo-Persa era um império grande, um dos grandes impérios da história que já existiram, né? Então logo no capítulo 1 também vai dizer dessa extensão territorial. Nós não sabemos exatamente quem escreveu, né? Existem algumas teorias aí, mas o autor não se identifica no livro. Agora, o que é mais interessante nesse livro de Esther, e que eu acho que vai ser muito bacana para o tempo que nós vamos meditar aqui, é que o livro de Esther mostra um Deus trabalhando pelos bastidores. É isso que Ian Doug diz aí, olha só. No livro de Esther, vemos Deus operando de maneira invisível nos bastidores. Nesse caso, não há milagres dramáticos nem grandes heróis, apenas uma providência aparentemente comum. Isso é muito interessante, porque a gente está acostumada a meditar na Bíblia e ver histórias extraordinárias. É mar se abrindo, é gente sendo curada de forma extraordinária, é comida caindo do céu, enfim. Mas Esther não tem nada disso. Esther nem sequer cita o nome de Deus. O nome de Deus não é citado no livro de Esther. Mas uma coisa que eu e você vamos ver, e a minha expectativa é que nessa caminhada a gente veja isso,
é que mesmo que aparentemente Deus não esteja presente, Ele está sim nos últimos detalhes, coordenando cada aspecto da nossa vida, coordenando cada aspecto da história que pertence a Ele. Bom, dada essa introdução aí contextual, eu quero explicar para vocês como nós vamos meditar nesse texto nessa noite. Nós vamos fazer isso em 3 partes. Primeiro eu vou explicar a parte do texto, a história em si, nós vamos gastar um tempo nisso, e depois nós vamos ver como isso é aplicado, o que isso tem a ver com a minha vida, e por fim nós vamos falar sobre o que isso me impulsiona a fazer então, o que eu devo fazer das verdades que esse texto me revela, tá bom? A primeira coisa que eu quero esclarecer para você aí ainda é a questão do nome do imperador, né? Talvez você esteja com a sua Bíblia aí, esteja escrito Assuero. E aqui eu li e você viu Xerxes. É o mesmo nome, tá bom? É só uma forma grega, uma forma hebraica de se chamar o mesmo nome, tá bom? É só uma transliteração. Mas quando falar Xerxes ou falar Assuero, nós estamos falando da mesma pessoa que é o grande imperador do reino Medo-Persa, tá bom? Combinado? Vamos lá então? Em primeiro lugar, o que esse texto nos apresenta? Esse texto nos apresenta estilo de vida dos insensatos. Olha só que coisa interessante. A partir do verso 3 diz o seguinte: e no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e os seus oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres da província. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Olha só que coisa interessante. Nos primeiros versos desse texto diz que Xerxes, né, o Assuero, ele era imperador há pouco tempo, há apenas 3 anos. E ele vinha de uma linhagem de grandes imperadores. Então o que ele fez? Para fim de demonstrar o seu poder, a fim de demonstrar a sua grandeza, a fim de demonstrar a grandeza do seu império, ele convidou todos os príncipes, todos os líderes, todas as pessoas importantes do seu reino para uma festa, para um banquete que durou 6 meses. Isso tem uma explicação histórica, porque naquele momento da história, nós estamos falando por volta de 480 e poucos, tinha um império crescendo também, que seria o grande império grego. Então o grande império grego se mostrava como uma ameaça ao então império Medo-Persa. E o que acontece? Xerxes, na intenção de mostrar que o seu império era grande, de que ele era alguém respeitado, de que ele era alguém rico, poderoso e etc, 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 ele faz então um banquete. Parece que as coisas não mudaram, né? Governantes parecem continuar fazendo isso. É bem verdade que cada vez menos, mas antes era muito comum. Como que você distrai o povo? Você mostra a sua grandeza. Mostra como? Através de festas, de farturas, eu diria até de desperdícios, né? Então, observe que o imperador quer se mostrar, ele quer se revelar como alguém grande. E como ele faz isso? Ele faz isso convocando uma grande festa para todos os seus líderes que durou 6 meses. 6 meses. Isso é um estilo de vida completamente insensato. Ele é baseado apenas na aparência. Ele é baseado apenas na superficialidade. Você vê que a intenção aqui não era conhecer o rei como pessoa, ou conhecer o rei como imperador, ou demonstrar... Não. A intenção aqui era demonstrar a grandeza. Era como algumas nações ainda hoje fazem aqueles desfiles do exército, né, da sua tropa, do seu armamento e todo aquele negócio para mostrar que é um povo ou que é uma nação poderosa. Afinal de contas, eles têm grandes armamentos ou coisa nesse sentido. Observe que é uma tentativa, eu diria até infantil, de mostrar a sua grandeza. Mas isso não se distancia da nossa realidade. Quantos de nós também não fazemos isso? Quantos de nós não vivemos exatamente nesse estilo? Ainda mais agora em tempos de rede social extremamente bombando, a gente vai para uma praia, né? Isso é muito interessante. É quase que obrigatório fazer isso, né? Se você vai viajar de férias, se você vai para um lugar bacana, eventualmente uma praia ou coisa nesse sentido, e é uma segunda-feira, você tira uma fotinho e fala assim, trabalhando pesado hoje. O que você está querendo demonstrar ali? A sua alegria, a sua felicidade, mas às vezes você também pode estar querendo demonstrar a sua vaidade. Você pode estar querendo demonstrar como você venceu, como você é grande, como você é maior. Enfim, percebe que a realidade do que estava no coração de Xerxes não é tão diferente assim da realidade do que às vezes passa em nosso coração. Mas olha só, continua o texto dizendo o seguinte, verso
verso 5. Terminados esses dias, no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de 7 dias para todos os povos que estavam na cidadela de Suzã, no mais rico ao mais pobre. Cidadela de Suzã, que é a cidade de Suzã, aonde o imperador estava. A cidade de Suzã era uma espécie de casa de veraneio, casa de férias para o imperador Medo-Persa. Então ele estava ali, ele deu essa festa então nesse período. E ele deu agora, primeiro ele por 6 meses, deu um banquete, uma festa para todos os seus líderes e todos os seus príncipes. Agora, por 7 dias, ele abre as portas do palácio e serve no jardim um grande banquete. E observe que no verso 6 ele vai dizer como que estava decorado esse negócio. Olha só, o jardim possuía forrações em branco, presas de corda de linho branco, tecido vermelho ligado por anéis de prata em coluna de mármore, tinha assentos de ouro de prata num piso de mosaico de porfírio, mármore e madrepela e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Ou seja, tinha tudo do bom e do melhor. Ele queria mostrar a sua riqueza, ele queria mostrar a sua beleza, ele queria mostrar o seu poder. Então ele mandou decorar com tudo de bom e de melhor. Era uma vida de aparência. Ah, meu irmão, eu não sei, mas eu acho que a realidade do que está acontecendo aqui não é tão distante da realidade que acontece nos nossos dias de hoje, seja em níveis dos nossos governantes e seja em nível da nossa própria vida. Quantos de nós não fazemos exatamente a mesma coisa? Vivemos apenas de aparência. Os nossos corações estão escondidos a 7 chaves. Nós não nos relacionamos com o outro, nós não nos entregamos ao outro, nós não vivemos a verdade do evangelho com o outro. Pelo contrário, a gente sempre está respondendo para o outro: tá tudo bem, tá tudo beleza, tá tudo jóia. As fotinhas que eu coloco no Instagram, no Facebook, a maneira que eu me posiciono com o outro é sempre uma maneira de mostrar a minha grandeza, de mostrar como eu estou bem, de mostrar como eu estou melhor do que o outro. E às vezes o que motiva isso é a inveja, é a vaidade, é a própria aparência. Mas observe que esses valores são os valores dos insensatos. Essa maneira de viver, essa maneira de estar, essa maneira de se apresentar é a maneira dos insensatos de fazer. Não é a maneira do evangelho, porque pelo contrário, quando nós olhamos para Cristo Jesus e olhamos para o modo de vida dele, o que nós vemos lá é algo muito diferente. Nós vemos alguém sem vaidade, alguém que não se preocupava com a sua aparência, alguém que era manso, alguém que era humilde, alguém que se dava em relacionamento para com o outro, se entregava para com o outro. Esse é o chamado do evangelho para mim e para a sua vida. Mas muitas vezes nós somos como o imperador Xerxes. No verso 8, você pode ver aí na sua Bíblia, o rei deu um decreto para que todo mundo bebesse até não conseguir mais. Até para o povo beber era necessário que o rei desse um decreto. Uma característica que nós vamos ver durante todo esse livro é que os decretos do Império Medo-Persa eram decretos, era a sua grande autoridade, ou seja, o imperador podia criar a lei que fosse, mas ele não podia voltar atrás da lei que ele havia criado. Então isso é muito interessante, ainda que em termos rudimentares, nós estamos vendo aqui um modelo de sociedade onde a lei, em tese, estava acima, inclusive, do imperador. Apesar do que o imperador podia criar a lei que quisesse, mas ele não podia desfazer da lei que ele havia criado. Então, Ian Doug, ele comenta dizendo o seguinte: essa longa descrição serve a um importante propósito na narrativa. O objetivo é fazer com que fiquemos impressionados e maravilhados com a demonstração de excesso. Um pouco revoltado com tanto desperdício. Assuero, que é Xerxes, é a própria imagem do poder e da riqueza, que são esbanjados nos seus próprios apetites. Esse é o modelo de poder e de glória que o mundo apresenta a mim e a você, meu irmão. É esse o modelo de poder. Fala que a gente quer andar com pessoas bem-sucedidas ou mal-sucedidas. E o que a gente considera uma pessoa bem-sucedida? Não é a pessoa que tem mais bens, não é a pessoa que se veste melhor, que põe roupa de marca, que usa relógio caro, ou que está andando com os melhores celulares, que está tirando foto com as pessoas mais famosas. Percebe que muitas vezes os valores das nossas vidas são guiados justamente por esses valores insensatos que nós estamos vendo aqui em Assuero, que nós estamos vendo aqui em Xerxes. Mas olha só, em segundo lugar, o que esse texto nos apresenta? Esse texto nos fala da ironia dessa atitude insensata. Porque
Teve o banquete durante 6 meses, beleza, bacana. Ele mostrou lá toda a sua grandeza para os seus príncipes. Olha, o nosso império é forte, nosso império é poderoso. Observe como a gente é que manda nesse mundo, e nós que somos os melhores, etc, etc, etc. Porque é preciso lembrar uma coisa, um detalhe interessante que eu esqueci aqui. Nós estamos falando de um período onde a comida era muito menos abastada do que é hoje. Então, existiam muitas pessoas, ainda mais dentro daquele contexto de nações subjugadas, passando fome, com dificuldades financeiras, assim como é hoje, mas numa escala ainda maior, ainda mais terrível. E o que os ricos e os poderosos faziam? Esbanjava isso, jogava na cara daquelas pessoas, daquele povo subjugado, como eles eram poderosos e como eles eram ricos e como eles podiam tudo, e eles, apenas povos subjugados, não eram nada, não tinham ninguém. E observe como o modelo de vida meu e seu ofende o próximo. Não só ofende a Deus, mas ofende o próximo. Ainda mais quando o Evangelho nos diz que um dos resumos da lei de Deus, um dos resumos do modo operandi de viver uma vida no Evangelho é amar ao próximo. Então, quando eu esbanjo, quando eu me apresento maior, quando o poder e glória para mim é ser maior do que o outro, é humilhar o outro, é passar por cima do outro, é mostrar a minha grandeza diante da inferioridade do outro, eu estou ofendendo a Deus, eu estou ofendendo ao meu irmão, eu estou ofendendo tudo que o Evangelho me ensina. Bom, mas vamos lá. Segundo lugar, a ironia da insensatez. Olha só o que diz o verso 10. Ao 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bitsá, Orbona, Bigtá, Agtá, Zeter e Carcas trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando uma coroa real para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Olha só o que aconteceu. Nesses 7 dias em que o rei decretou que todo mundo bebesse, não era para parar de beber, era para beber mesmo, inclusive ele. Um detalhe que você pode ter percebido aí no verso 7, nem as taças eram iguais, as taças de ouro eram trocadas, os formatos eram diferentes para todo mundo bebia em taça de ouro. Então era uma festa assim da mais exuberante possível, da mais exagerada possível. Mas o que aconteceu? O rei então quis fazer mais uma graça, o rei então quis mostrar mais uma vitória. E ele chama a rainha Vasti. A rainha Vasti era a sua principal rainha, e ele chama então os eunucos daquela época, que era uma espécie de os conselheiros do rei. Daniel, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, no livro de Daniel, eles cumpriam esse papel naquele momento, só que com Nabucodonosor. Aqui na Síria, aqui no Império Medo-Persa, já é outro contexto, né? São outros nomes, mas ele chama então não só um de seus conselheiros reais, mas ele chama todos eles, os 7. E diz o seguinte, olha, vai lá e chama a rainha Vasti. Rainha Vasti significa mulher linda, o que significa que de fato aquela mulher era muito bonita, o próprio texto bíblico diz que ela era muito bonita. E manda ela vir com a coroa real. Alguns rabinos judaicos, eles interpretam esse texto aqui dizendo o seguinte, que a ordem do rei é para ela vir nua somente com a coroa e se apresentar no meio daqueles marmanjos bêbados de toda a cidade. Olha a capacidade do homem de humilhar o outro para demonstrar de maneira ridícula a sua grandeza. Olha onde chegou a insanidade de Xerxes. E eu estou dizendo isso, meu irmão, porque nós fazemos as mesmas coisas. Talvez você, marido, você, esposa, não está falando exatamente isso com seu marido ou com a sua esposa, mas você está humilhando o outro a fim de que seja exaltado. Esse é o ponto aqui, é isso que eu quero que você observe. Porque olha só a loucura que chegou esse imperador. A necessidade de mostrar a sua grandeza, a necessidade de mostrar como ele era poderoso. Ele chegou num ponto de insanidade absurdo. Mas foi isso. Então, vem a rainha, essa é a interpretação de alguns rabinos judaicos, provavelmente nem seja exatamente isso, talvez eles tenham vestido, mas o ponto é, ele queria mostrar o seu grande troféu. Qual era o seu grande troféu? A sua linda rainha. A sua linda rainha. Mas aí aconteceu uma ironia. Olha só o que diz o verso 12. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado.
A rainha falou, não, não vou não. Espera aí, você quer me mostrar como troféu para esses seus príncipes, para esses seus amigos, para toda a cidade? Você quer me humilhar na frente de todo mundo, estando todos bêbados, estando num ambiente completamente hostil à mulher? As mulheres nem ali estavam, elas estavam numa festa separada, como diz o texto. Não vou não. Eu não vou não. Agora, por que é a ironia? A ironia aqui é que todo esse evento que vinha acontecendo há 6 meses e 1 semana era para que o rei mostrasse o seu poder, para que o rei mostrasse a sua grandeza, para que ele mostrasse como ele é dono de tudo, como ele é forte, como ele é acima de todos. E de repente, a sua rainha, que talvez ele ali no momento extremamente bêbado, essa é a verdade, vai fazer esse pedido para ela, manda chamar ela para que ela fosse de alguma forma o troféu dele ali. Aí ela diz, não, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. E meu irmão, não é, e fazer isso, né, naquele momento, naquela época, não é como hoje. Eu sei, existe uma diferença cultural muito grande aqui, mas a mulher, naquele período, ainda mais a mulher de um imperador, era considerada a sua propriedade. Vasti não tinha vontade, Vasti era propriedade do rei, propriedade do imperador. Mas naquele momento, diante daquela situação tão ridícula, daquela insensatez, daquela superficialidade que já vinha se arrastando por meses, Vasti falou, eu não vou. Que coragem dessa mulher. Que coragem dessa mulher, meu irmão. É de se admirar. É de se admirar uma mulher que lutou contra um sistema, contra um modus operandi e contra uma tolice tão grande, de forma tão firme, tão veemente. E para que os irmãos possam ter uma ideia, Assuero era conhecido como um imperador violento. Certa feita ele teve uma guerra com os gregos e os seus barcos se afundaram por causa dos ventos, das tempestades e coisas nesse sentido. E quando eles retornaram o que tinha sobrado da guerra, Assuero mandou com que os seus líderes e os seus soldados batessem no oceano. Olha o nível de insanidade desse cara. Ele mandou literalmente bater no mar, como se estivesse dando uma surra no mar, para penalizar o mar daquilo que ele fez com os seus soldados. Observe aonde o coração vaidoso leva o homem. Aonde o coração vaidoso leva o homem. Louis Semin, ele diz o seguinte: o rei Assuero enviou seus servos pessoais para buscar a rainha a fim de poder exibir a sua beleza, pois ela era extremamente formosa. Mas a rainha Vasti recusou-se a ser exibida diante de homens bêbados. Embora alguns pudessem condenar a sua desobediência, a maioria pode simpatizar com ela e admirar a sua coragem e ater-se aos seus princípios. A rainha não desejava que os homens ansiassem por ela. Ansiassem aqui é até no sentido sexual. Então, observe que essa rainha, observe que existe a questão da ironia, o grande imperador que queria se mostrar, de repente é humilhado diante de todos, e a coragem dessa rainha de dizer, eu não vou. Mas é claro, houveram consequências. Olha aí, em terceiro lugar, a gente observa agora a insensatez da insensatez. Eu poderia dizer o ridículo do ridículo. É como se Xerxes aqui agora fosse tomando uma decisão pior do que a outra. Olha só o que diz o verso 15. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer com a rainha Vasti? Ele reuniu os príncipes então, reuniu os líderes ali, e falou, olha gente, o que aconteceu aqui foi um absurdo, né? O texto anteriormente já tinha dito que ele ficou indignado. E o que eu devo fazer agora com essa mulher? Ele vai consultar, ele quer saber qual que seria a melhor atitude. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Olha só como a coisa vai ficando só pior quando o nosso coração é direcionado pela extrema vaidade, pela tolice, pela insensatez, pelo ridículo. O Memucã, que é o líder aqui, um dos príncipes ali, deu o seguinte conselho para o rei, olha rei, o problema é o seguinte, o problema é que não foi só você que foi humilhado.
O problema é que essa história aqui agora vai vazar e esse negócio aí vai chegar em tudo que é lugar e agora vai ter uma revolução feminista aqui. Tá entendendo o problema aqui de Memucã? Agora as mulheres elas vão se sentir poderosas, afinal de contas a rainha rejeitou o convite do imperador e se uma rainha pode fazer isso diante do imperador, não vai ter mulher nesse mundo que vai obedecer o marido mais. Então nós temos que tomar alguma providência para esse negócio aí porque a coisa vai ficar feia. Olha só como que a coisa vai degringolar. Eles não raciocinaram. Peraí, rei. Eu acho que você exagerou mesmo, sabe? Realmente não era ambiente para a rainha Vashti estar aqui. Estamos todos bêbados, né? Ainda mais se fosse de fato para ela vir nua. Não era o lugar realmente. Então, não. A vaidade do coração do homem, ele vai sendo levado por mais vaidade. A insensatez vai produzindo mais insensatez. O ridículo vai produzindo mais ridículo. Observe que quantas vezes nós agimos assim, em completa cegueira diante das atitudes e das posturas erradas que nós estamos tomando. Nossos corações estão sendo levados pela vaidade, meu irmão. Eu queria que você observasse isso. A nossa realidade muitas vezes não é muito diferente das atitudes desses homens aqui, em especial do imperador Xerxes. Muitas vezes o que conduz os nossos corações, as nossas decisões, as nossas atitudes são justamente esses valores aqui. Valores superficiais, valores ridículos, valores insensatos, valores de tolos. Não é o Evangelho de Cristo. E isso precisa despertar o nosso coração para uma nova realidade, para uma nova perspectiva. Em Cristo nós temos nova vida, nós somos nova criatura, nós nascemos de novo, meu irmão. Mas não é o caso aqui. Xerxes estava cercado de pessoas tão tolas quanto ele, de conselhos tão ruins quanto as decisões que ele já tinha tomado. Mas então, o que acontece? Olha só, verso 18, esse próximo slide aí, presta atenção. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira, todos os nobres do rei, que é Memucã continuando falando, tá bom? Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, olha a dica agora. Se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrito na lei da Pérsia e da Média, que não se pode revogar determinando que Vashti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado por todos o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão os maridos, dos mais ricos ao mais pobre. O rei e os seus nobres ficarão satisfeitos com o conselho, de modo que o rei acatou a proposta de Memucã. Então, olha só, se a ideia era que a história não se espalhasse, Memucã fez o contrário. Vamos fazer uma lei, olha só que ponto chegou. Vamos fazer um decreto real que não pode ser revogado. O que esse decreto vai dizer? Vai dizer que a rainha Vashti vai ser retirada do seu posto de rainha. Ela não vai ser mais rainha. Ela vai ser retirada desse posto e ela vai ser obrigada a não estar mais na presença do rei. A ideia aqui é que se ela estivesse mais uma vez na presença do rei, seja qual for a circunstância, ela seria morta. Essa que é a ideia. Mas aqui, agora está dizendo, olha, vamos tirar essa rainha e vamos pôr outra. Meu irmão, olha só, se você já conhece o livro de Esther, quem vai ser essa rainha melhor do que a Vashti? E olha que nós, aparentemente, estamos falando de uma rainha corajosa, uma rainha boa. Mas essa outra rainha que vai entrar, que é a Esther, no futuro, nós vamos ver isso na nossa sequência, você vai ver que ela vai ser melhor para os propósitos de Deus. E Memucã não fazia a mínima ideia do que ele estava falando. Aqui a gente começa a ver que Deus estava ali por trás, nos bastidores, organizando, arquitetando a história para se desenvolver a benefício do seu próprio povo. Lembra? O Senhor é bom, para os que nele confiam, ele os protege. O Senhor é bom, ele é refúgio no dia da angústia e ele protege aqueles que nele confiam, mesmo que a gente não veja. Aqui eu quero que você comece a observar, é porque quantas vezes nós temos a sensação e a necessidade de que Deus tem que se apresentar de forma extraordinária. Ele tem que aparecer um anjo, tem que ser um milagre, tem que ser uma coisa assim. Não, olha só. Deus é o Senhor da história, ainda que você não veja, ainda que Ele esteja nos bastidores da sua vida. A história da sua vida não está à mercê da soberania e da mão do Senhor. Então o imperador concordou. Tá certo, vamos fazer isso então.
para evitar que o império seja prejudicado por causa da rainha Vasti, nós vamos fazer um decreto, e aí o Império Medo-Persa aqui tem o primeiro sistema de correios moderno do mundo, que era um sistema de rodízio de cavalos, de estações, etc e tal, de forma que eles conseguiam entregar uma carta, documentos e coisas nesse sentido num espaço muito menor de tempo do que outros impérios daquela época. Inclusive esse método criado entre os impérios medos e persas eram utilizados até coisa de 200, 300 anos atrás, né? Essa forma de rodízio, de postos, etc, etc. Mas então Memucan falou, o rei atendeu e falou, tá certo. Vamos pegar essa rainha, você não é mais rainha mais nada, você está expulso da minha presença, você nunca mais pode chegar perto de mim. E vamos escolher uma rainha nova e melhor. Uma rainha nova e melhor. E assim a coisa aconteceu. Mas olha só, Lian Doug ele diz o seguinte: se o objetivo era inspirar respeito pelos maridos e por Assuero, o verdadeiro efeito foi extremamente o contrário. Se ele temia que a fofoca sobre a sua impotência se espalhasse, o seu edito agora garantiria que todos ouviriam a história. Mais uma vez, ao mesmo tempo em que ficamos impressionados com o poder de Assuero, fica difícil não rir como ele bate sua marreta numa noz e erra. Ele pegou uma marreta bem grandona para acertar uma noz desse tamaninho, mas ele errou ela. Ou seja, o ridículo, a insensatez, a tolice do rei foi tão grande que o efeito foi justamente o contrário. Eu e você aqui, ó, anos e anos e anos e anos e anos, mais de 2.500 anos depois dessa história, estamos ouvindo essa história, sabendo dessa história e estamos pensando, gente, como esse Assuero tomou decisões erradas. Como ele foi numa direção ruim. Bom, mas eu disse a vocês que depois que a gente explorar essa história, eu quero aplicar isso à realidade das nossas vidas. Então, acompanhe comigo aí. O que isso tem a ver comigo? Primeiro, não devemos levar a sério demais o poder e a glória desse mundo. O que eu quero dizer com isso aqui? O que é poder e o que é glória desse mundo? Poder é você ter status, é você ter condições de mandar no outro. Glória é isso, é você ser visto como alguém bem-sucedido a partir dos valores insensatos, tolos, ridículos desse mundo. Poder e glória é fazer o que o imperador Xerxes fez aqui. Uma grande festa, um grande banquete, um grande desperdício, humilhando o outro, chegando ao máximo da sua capacidade de humilhar a sua própria esposa, a sua própria rainha. Isso é poder e glória. Sabe, nós não devemos levar isso a sério, não deve ser esse tipo de poder e de glória que eu e você devemos buscar. Poder e glória para nós é o fato de que fomos alcançados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, de que fomos feitos nova criatura, de que agora temos uma identidade e somos filhos, de que sabemos que estamos caminhando para a glória eterna. Glória essa que é a glória verdadeira. É isso que eu e você buscamos. É essa a realidade da qual eu e você vivemos. Ah, meu irmão, é para isso que eu e você estamos aqui. É esse poder e essa glória, o poder de Deus e a glória de Deus, que nós devemos ansiar em nosso coração. E não esse poder e essa glória que é extremamente passageiro. Observe, Xerxes, um grande imperador, mostrou todo esse poder. Onde é que ele está agora? Cadê esse poder? Cadê essa glória? A mesma coisa acontece com tantos outros nomes famosos que passaram por essa terra. Nenhum deles superou em glória e poder o nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa glória e é esse poder que Cristo nos oferece. Segundo, somos como Israel no exílio, vivendo como peregrinos. Pastor, Israel, onde é que estava nesse negócio todo? Você percebe que Israel não foi mencionado aqui ainda. Mas eles estavam lá, em Suzã. Eles estavam lá como povos subjugados. O que essa história tem a ver com Israel? Aparentemente nada. Aparentemente nada. Eles eram apenas povos isolados, dentro de um ambiente hostil, aparentemente abandonados por Deus. Mas eles tinham consciência de que, e isso vai ficar claro para nós durante esse texto, que eles não pertenciam ao Império Persa. Eles não pertenciam ao Império Persa. Eles pertenciam ao Senhor. Eles estavam no lugar que eles chamavam de casa, mas aquela não era a sua verdadeira casa. Eles estavam peregrinando. Assim é a nossa realidade. Nós somos como exilados nesse mundo, meu irmão. Nós vivemos aqui, nós temos até um lugar onde a gente chama de lar, onde a gente chama de casa, mas essa não é a nossa verdadeira casa. A nossa verdadeira casa é o poder e a glória que foi garantida na cruz do Calvário através de Cristo Jesus. Essa é a nossa verdadeira casa. É a isso que nós devemos confiar, é nele que nós devemos confiar. Terceiro lugar, olha só.
Nesse mundo é assim, nosso mundo é assim, baseado em aparências. Passou 2.500 anos. E como que o nosso mundo é baseado? O que conduz os corações dos homens? As aparências, as futilidades, me perdoe a palavra, as imbecilidades da vida. Olha só que coisa mais louca! Vivemos da mesma forma que Xerxes, querendo nos mostrar, querendo expor, e o que expomos é só o ridículo, é uma glória passageira, é uma fama que não é real. E desprezando-nos tantas vezes, amados irmãos, relacionamentos sinceros e verdadeira comunhão, porque vivemos como tolos. Quarto lugar, às vezes é assim, Deus parece ausente da nossa história. Nós não vimos o nome de Deus aqui ainda e nós não veremos o nome de Deus em todo o livro de Esther. E parece às vezes que Deus está ausente da minha e da sua história, mas quer saber de uma coisa? Ele não está. Ele está coordenando completamente a sua história e a história da humanidade. Nada fugiu do controle dele. Nada fugiu da majestade do seu poder. Ele é o verdadeiro poder e a verdadeira glória. Quinto lugar, o reino de Deus não é como o reino de Xerxes. Se o reino de Xerxes é baseado em aparência, se o reino de Xerxes é baseado em futilidade, se o reino de Xerxes é baseado num poder e numa glória momentânea, se o reino de Xerxes é baseado em você poder humilhar o outro, em você poder esbanjar na cara do outro, em você poder ofender o outro, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é para mansos, o reino de Deus é para humildes, o reino de Deus é para as pessoas que querem se submeter, o reino de Deus é para pessoas que sonham com a glória que não é sua, é a glória conquistada por Cristo Jesus. O reino de Deus as pessoas sonham com o poder que não é seu, é um poder manifestado pela glória de Cristo Jesus. E isso serve para quê? Para a gente possa identificar qual reino somos servos. Sexto lugar, temos que recusar a insensatez desse mundo. Se tem uma coisa que a gente aprende aqui com a rainha Vasti, é que ela foi corajosa o suficiente para dizer não para aquele extremo ridículo. Não. Para esse extremo aí, não. Esse eu não vou ceder. Eu não vou me aliar a essa coisa tão tola. Sabe, nós precisamos de pessoas assim corajosas. Não só mulheres, como homens. Que dizem não para a insensatez desse mundo. Que dizem não para a tolice desse mundo. Que dizem não para a vaidade e para os subterfúgios desse mundo. Sétimo lugar, essa história serve para que eu possa me identificar como alguém que pertence ao Império Persa ou como alguém que está à parte dele. Sabe, um dos problemas de viver na Pérsia, ou no nosso caso aqui, um dos problemas de viver no nosso mundo, que é baseado nos mesmos valores que nós vimos aqui nesse texto, é que nós somos sugados por ele e a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente está com as mesmas práticas, o nosso coração está sendo direcionado da mesma forma, nós continuamos agindo do mesmo modo que todos os outros, que todos os demais, porque fomos absolvidos e nem percebemos que fomos absolvidos. Esse texto, se tem uma coisa que precisa ficar claro para você nessa noite, é que é um tempo de avaliação do seu coração. Você precisa olhar para toda essa história aqui e pensar, cara, será que eu pertenço ao Império Persa ou será que eu estou à parte dele? Ou será que eu estou fora dele? Será que eu sou realmente um peregrino numa cidade hostil em direção à glória eterna? Ou será que eu sou um cidadão pertencente a essa realidade de mundo e que apenas tem a glória eterna como algo muito distante? É algo que eu e você precisamos avaliar. Percebe quantas verdades esse texto tem em relação às nossas vidas? Como esse texto escancara, faz um raio-x do nosso coração? Porque a realidade, apesar de anos atrás, o coração do homem era pecador como é hoje e a realidade não é diferente. Aquilo que move o coração do homem não é diferente. É como Eclesiastes diz, não há nada novo debaixo do sol. O coração do homem, movido pelo pecado, ele é movido pelos mesmos valores, pela mesma tolice, pela mesma insensatez. O que fazer então? Chegamos à nossa terceira e última parte. Primeiro, olhe para o seu coração e avalie o que tem direcionado seus pensamentos e suas atitudes. O que tem direcionado você? O que tem direcionado as suas atitudes? São os valores do Império Persa ou são os valores do Reino de Deus? São os valores do rei Xerxes ou são os valores do rei Jesus Cristo?
O que tem direcionado a sua decisão, a sua postura, a roupa que você veste, a maneira que você anda, o carro que você deseja, a casa que você quer morar, a esposa ou esposo que você quer ter, a maneira que você quer criar os seus filhos, que valores você está me ensinando, passando para eles? O do Império Persa ou do Império de Deus? Segundo, você vive para a satisfação da sua aparência, do seu prazer? Isso é algo que precisa incomodar o nosso coração. Por que você vive? Porque o Evangelho de Deus, nós vimos isso recentemente em 1 Pedro, é o Evangelho que nos chama a uma submissão completa, total e humilde ao nosso Senhor Supremo Jesus Cristo, o nosso Salvador. Agora, nós realmente vivemos em submissão a Ele? Porque se for, meu irmão, eu não vou ser o marido que eu quero ser, mas é o marido que Cristo disse que é para eu ser. Se for, eu não vou ser a mulher que eu quero ser, mas é a mulher que Cristo quer que eu quero ser. Eu vou ser o empresário que Cristo quer, eu vou ser o empregador que Cristo quer, eu vou ser o amigo que Cristo quer, eu vou ser a personalidade pública que Cristo quer, eu vou ser o artista que Cristo quer. Mas se eu vivo para a satisfação da minha aparência, do meu prazer, Cristo é apenas uma ideia distante. Pode até ser religiosa, mas não é real. Terceiro, até que ponto você é capaz de entregar? Até que ponto você é capaz de chegar para se exaltar? Xerxes chegou ao extremo de humilhar ao máximo a sua rainha. Mostrar ela como um troféu, como um objeto. Humilhar ela da maneira mais perversa que um homem poderia fazer com a sua esposa. Mas ele fez isso porque ele não se importava com ela, era apenas um objeto. O que ele se importava era em ser exaltado. Como você tem tratado as pessoas que estão do seu lado? Como você tem lidado com a sua vontade de ser exaltado? Você tem sido capaz de humilhar? E olha, a gente lida com muitos casais e infelizmente isso não é tão incomum assim. Há atitudes como essa de Xerxes. Não de colocar a mulher nua diante de outros, mas de humilhá-la, de chegar a um extremo de humilhação tão grande, só para que ele seja exaltado. E mulheres também fazem isso, pais fazem isso com os filhos. Sabe, nós precisamos avaliar o nosso coração. Até que ponto nós estamos dispostos a chegar para ser exaltado? Volto a dizer, o Evangelho não é um Evangelho criado para exaltação minha, do meu coração, das minhas necessidades. Eu vivo agora para a glória de Deus e o meu objetivo de vida é exaltar a esse Deus grandioso. Quarto lugar, quem é seu reino? A Pérsia ou o reino de Deus? Quem que é o seu reino? De quem você é súdito? Da Pérsia ou do reino de Deus? De Xerxes ou de Jesus Cristo? Quinto lugar, espere o agir de Deus, ele nunca está inerte. Ah, meu irmão, como eu e você precisamos esperar o agir de Deus. Sabe, a gente acha que Deus está inerte, que Deus não está aqui, que Deus não está vendo nada disso, que Ele está dando uma volta e esqueceu de nós. Não, 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 não. Ele é rei, Ele é o verdadeiro imperador. A Ele é toda glória, toda honra e todo poder. Ele é o majestoso. Ainda que aparentemente Ele pareça estar inerte na sua realidade, no momento que você está vivendo agora, você gostaria que um anjo aparecesse, que um milagre se fizesse, que algo extraordinário acontecesse e não está acontecendo. Isso não significa que Deus está ausente. Deus trabalha, inclusive, quando nós dormimos, para o propósito, para a glória dEle. Lembre-se disso, nunca é para a sua glória ou para o seu propósito. Eu quero encerrar com uma frase dizendo o seguinte: a história de Esther está só começando, mas podemos identificar que o contexto é semelhante ao nosso. Precisamos enxergar se pertencemos ou já fomos absolvidos pela Pérsia, ou se ainda somos movidos pela esperança do Evangelho. A minha oração é que nessa noite você possa identificar no seu coração o que tem movido você. Eu olho para o Evangelho, eu vejo a esperança que Cristo nos deu, eu vejo um Deus que se fez homem, agiu entre nós com humildade, com amor, com compaixão, se envolveu com as nossas dores, nos resgatou do inferno, nos deu vida eterna. Ah, meu irmão, isso é apaixonante, isso é emocionante, isso é extraordinário. E é isso que deve mover o meu coração. Mas tantas vezes nós somos tão bombardeados pela vaidade desse mundo, pelos valores supérfluos desse mundo, pela tolice que move esse mundo, que a gente é absorvido por ele
e às vezes nem reparamos e nem percebemos. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, agradecer pela Tua palavra, pela condução do Teu Evangelho e pelo desafio que o Senhor nos dá por meio dessa exposição, ó Pai. Obrigado pelo livro de Esther, ó Deus, que esse primeiro encontro seja o início de uma caminhada de transformação realizada pelo Espírito Santo do Senhor através da exposição da Tua palavra. Pai, vem de encontro com os nossos corações, escancara o nosso pecado, escancara os nossos erros, ó Pai, e nos faça acordar, despertar para a necessidade que temos de viver para a Tua glória, ó Pai. Mostra, Pai, se o nosso coração tem sido movido apenas pela vaidade, pela aparência. Mostra, Pai, se nós vivemos por nós mesmos, para exaltar o nosso próprio coração, se vivemos apenas pelo nosso prazer, ó Pai, e nos humilha nessa noite, em nome de Jesus, escancar o nosso pecado, ó Deus, para que nós possamos realmente nos humilhar diante do Senhor e desfrutar da graça, do perdão, da compaixão e do abraço tão gostoso, tão carinhoso do Senhor, que não despreza um coração quebrantado, ó Pai. Vá de encontro com cada família, casal, ó Pai, que está sofrendo nesse momento e que percebeu nessa hora a necessidade de uma mudança, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor conduza essa mudança para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.